Olá, Varandes! Como vocês estão? Estamos aqui de novo para mais um episódio do nosso Ciência na Varanda! E hoje a gente vai sair daquela história do macro para o micro. Nós vamos falar da ciência molecular. Roda a vinheta! Olá, pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio Ciência na Varanda e a gente quer agradecer a receptividade de vocês. O último vídeo foi maravilhoso, vocês tiveram interação excelente lá no Instagram, não foi, Kátia? Joia! A meta era 10 mil, mas vocês estão chegando lá, já a gente chega. Então hoje a gente vai falar de mais uma área da ciência, né? A gente foi lá para o espaço e hoje a gente vai mais para o micro, a gente vai mais para as interações da ciência, interações moleculares. E hoje temos uma convidada especial, que é a nossa professora Roberta Dias. E ela vai falar para nós um pouquinho hoje o que ela faz, o que é que ela veio fazer aqui, claro, conversar com a gente, né? Aqui ela veio passear na nossa varanda. Mas, Roberta, conta pra gente, como é que foi sua formação, onde você está hoje, quais são os seus interesses de pesquisa? Então, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de conhecer a famosa varanda, conhecer o Fred também. Aconchegante, né? É aconchegante, né? Tem um lugar VIP, assim. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na UFMG, em Química. E depois eu fiz um pós-doc de 1 ano e meio na UFPE com o grupo de pesquisa Biomate. E para entender, mudei completamente de área, né? Fui da química quântica para dinâmica molecular. E depois eu vim aqui para Caruaru. E me encontrei aqui. Eu adorei a cidade, adorei o lugar, os alunos. E agora eu tô aqui. Maravilha. Adoro os alunos, é ótimo. Então, bem-vindo à nossa varanda. Como a gente disse, né? Vamos falar hoje de algumas relações da ciência molecular, né? E para a gente entender um pouquinho, você está trabalhando, vamos nos orientar, você está trabalhando com moléculas orgânicas ou moléculas inorgânicas? Agora são moléculas orgânicas, mas em diferentes áreas, porque apesar da química a gente ter essa diferenciação de orgânica e inorgânica, para quando você vai resolver os problemas aplicados, já não cabe mais essa distinção tão grande, né? Porque tudo está ficando cada vez mais interdisciplinar. Então, são moléculas pequenas e que têm capacidade de formar macromoléculas ou aglomerados moleculares. Então, uma das pesquisas que eu estava fazendo era, junto com o pessoal da engenharia, sobre contaminação de solo a partir de corantes têxteis. Enquanto eles vão lá e cavam buraco para ver solo, ver um rio perto das lavanderias, como esses corantes vão agir na água e no solo, eu ia para o computador e tentava entender como essa contaminação se dá. E da mesma forma, agora estou tentando entender um pouquinho mais de microplásticos dentro do organismo humano. Então, você estava falando de interação, né? E a gente estava tendo até uma conversinha antes aqui na varanda, né? Batendo um papo anterior, e só para a gente situar o nosso varander que está lá, né, assistindo isso agora, como é que funciona quando você vai pensar nessa interação? Então, a gente vou fazer assim, aquela pergunta para a gente voltar lá no início dos nossos conhecimentos sobre o átomo. Então, a gente tem o átomo, a gente tem um núcleo, onde a gente tem os nêutrons, os prótons, e aí a gente tem a eletrosfera, onde estão espalhados os elétrons. Quando a gente está falando do tipo de interação que você trabalha, nós estamos preocupados em interagir só com a eletrosfera, só com o núcleo? Como é que é a sua pesquisa para preocupação? Então, de forma um pouco mais acessível, a gente tenta
eu tento estudar como esses diferentes átomos vão ter diferentes núcleos e diferentes eletrosferas. Se o átomo tem uma atração muito grande entre o núcleo e a eletrosfera fica muito agarradinha ao núcleo. Então, a gente fala que esse átomo é duro. Então, como esse átomo duro vai interagir ou vai ser atraído ou repelido por outro átomo que está perto dele? E a gente pode ter o caso contrário, que é um átomo mole ou macio. E é quando a gente não tem uma atração muito grande entre o elétron e o núcleo. Então, ele fica parecendo um algodão doce. Ele fica bem folgado. E isso pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo de quem é o vizinho dele. O meu trabalho é entender a interação de um átomo com o outro. Basicamente, a interação ser forte de atração ou forte de repulsão. Ou fraca de atração. Então, se a gente entende como um átomo interage com o outro, a gente consegue entender como uma molécula interage com a outra e, consequentemente, todas as interações átomo-molecular. Professora, em relação a isso, você falou que trabalha com a química computacional, né, faz essas simulações de computador e, pela pergunta de Cátia, a gente entende pela sua resposta, né, que há diferenças de um átomo, comportamento, como você explicou, né, como eles vão interagir à distância, questão de angulação. E aí, quando você está trabalhando com essa parte computacional, precisa especificar essas nuances, essas modificações de cada átomo, ou o computador em si ele já decodifica isso para a gente? Então, tem duas grandes formas de trabalhar computacionalmente. Você pode trabalhar de maneira quântica, em que você só determina o átomo, e quando você dá o símbolo atômico para o computador, ele já entende que o átomo vai ter tantos elétrons, e ele vai interagir, vai calcular todas as interações de todos os elétrons a cada movimento. Isso é a quântica. No meu caso, eu trabalho com muitos átomos. Estou falando de 200 mil átomos de uma vez. Então, não tem capacidade para gerar. E nem precisa disso. O que eu quero é uma interação grande. Um tipo de molécula e outro. Então, o que a gente faz? A gente converte ou escreve arquivos para descrever cada um desses átomos, ou um grupo de átomos também pode fazer assim. Vamos supor, eu tenho uma membrana muito grande e eu quero ver só um pedaço dela. Eu quero ver ela ao todo, como ela se comporta quando é colocada em contato com determinados íons metálicos. Eu posso, ao invés de descrever apenas o carbono, o átomo de carbono, eu posso descrever uma esfera maior que tem um átomo de carbono e 3 átomos de hidrogênio. Aí, na verdade, aquela massa vai ter a mesma massa do CH3. Só que ele vai ser uma única esfera. E ele vai se comportar, ele vai ter o potencial de interação igual no CH3. Só que eu estou contando só uma partícula, não mais 4. Então, eu estou deixando as coisas mais grossas, mas é um tipo de aproximação. E dependendo da tua pergunta, né, o que você quer responder com o seu problema, você pode usar esse tipo de aproximação ou você não pode. Mas voltando às interações, à descrição dos átomos, então, apesar de ser computacional, não é só dar um enter, não é só desenhar, né? Você precisa explicar para o computador como é o tipo de átomo, e cada tipo de átomo. E aí existem os campos de força, ao contrário do que aparece na Marvel, campo de força, que você faz assim. Nossa, não é assim? Não é. Se eu fosse assim nas reuniões, eu soltasse meu campo de força e explodisse uma A gente tem vontade, né? A gente tem vontade. Tem. Às vezes dá muita vontade. Né? Eu traduzo em palavras, às vezes, não tão finas, né? Essas coisas. Mas o que é um campo de força pra gente? Um campo de força é um arquivo, é uma pasta, vou tirar todo da música. É uma pasta que tem um monte de arquivo de texto explicando o nome de cada átomo, a massa de cada átomo, as ligações, todas as ligações. E aquele carbono. Então a gente pegou o carbono. O carbono pode fazer 4 ligações. Só que a gente precisa dizer que o carbono 1, ele vai fazer 4 ligações simples. O carbono 2 vai fazer uma dupla e 2 simples.
Carbono 3 faz 2 duplas. E assim por diante. Ele pode ser aromático, ele pode ser assim, assado. Além disso, a gente precisa, no outro arquivo de terça, a gente vai falar, o carbono 1, ele vai se ligar com o hidrogênio. Então, é uma ligação 1. O carbono 1 pode se ligar com oxigênio. É um oxigênio de ligação simples ou dupla. Então, cada um desses é uma linha. Formação. E ainda tem os ângulos simples e os ângulos diedros. Com todas essas informações, é que, digamos, computacionalmente vai se entender como se comporta aquele átomo. Exato. E se você erra, o computador não entende que é vamos supor, a amônia. A amônia tem um pezinho, ela forma assim, um pezinho de galinha, né? Ela tem uma ligação para cima e as 3 assim para baixo, ela pode fazer. Se você falar para o computador que ela fica no plano, como assim, ele vai fazer tudo achando que a amônia tem que se comportar daquele jeito. E isso parece bobagem, mas não é, porque vai zebrar a sua molécula. E zebrou a molécula, se ela tiver que se ligar numa proteína, por exemplo, a proteína não vai reconhecer ela, porque em vez dela estar fazendo isso, ela vai estar fazendo isso e não vai ter encaixe. Roberta, então se ela não se liga, vocês têm que voltar tudo e olhar ligação por ligação, instrução que você deu. Você tem que ver qual é o seu problema. Se você sabe que experimentalmente ela funciona, você tem que descobrir no teu campo de força onde está o erro. Ou você usou um campo de força, ou seja, um conjunto de arquivos errados, ou você especificou errado o seu modelo. Ou ainda não existe um campo de força para aquele tipo de molécula. Então você tem que criar. Pois não é tão fácil a química computacional como Por favor, financie. Temos aqui um pedido. Um pedido. Oi, Facete. Se esse vídeo chegar na Facete, Sempre que oi. Da República, por favor. Ei, Lula, por favor. Manda uma bolsa pra mim, por favor. Estamos expandindo nosso campo de força, né? Financie. Isso. Para eu atrair alunos para vir ficar comigo, entendeu? Porque quando ele aprende, ele já está na hora de ir embora. E a gente está falando de interações moleculares, isso é uma forma de uma atração muito forte, né? A bolsa. Sim, atrai muito bem. A bolsa de estudos, a bolsa de pesquisa, a bolsa de iniciação científica. Atrai, porque para você fazer hoje em dia um aluno se interessar, porque a nossa realidade, né, dos alunos, ninguém pode ficar o dia inteiro na universidade, muito poucos são os que têm condição financeira para ficar o dia inteiro numa universidade, sem procurar emprego, né? E pesquisa é um trabalho. A gente não reconhece aqui ainda, né? Até os pós-docs não são reconhecidos como trabalhadores, mas deveriam ser. Pesquisa é trabalho. Você ficar na frente do computador, você ficar tentando procurar a resposta para um problema, é um trabalho. Inclusive porque você está construindo conhecimento, né? E é um conhecimento valioso. Sim. É um trabalho que vai dar um resultado para a sociedade como um todo, né? Vai dar um resultado para a sociedade a curto, longo prazo, porque nem tudo da ciência básica é diretamente aplicado, porque as pessoas não entendem isso, às vezes, né? Ou não querem entender. E, na realidade, para ser aplicado, precisa primeiro ter a ciência básica. Teve um caso recente de um que apareceu, que foi um implante de coração, um transplante de coração. Ele foi modificado, foi feito a partir de células, eu acho, células tronco e tal. Não sei bem isso, desse jeito. Mas a notícia, quando foi estampada, que foi a primeira transplante desse, apareceu o médico que fez o transplante. E não o cientista que tinha que foram lá atrás fazer os testes com as molequinhas na plaquinha, e vai, e olha. Queimando pestana. Não foi quem fez o último, eu não estou tirando o mérito dele. Mas ele sozinho, ele só é uma fez equipe, né? ele fez o transplante. Não é só fez, ele trocou, né? Colocou um coração e um serviço. Isso é muito importante, mas aquele coração, para chegar daquele jeito, passou por muito tempo. E que às vezes publicaram, e muita gente pode ter falado assim, mas isso serve para quê? Então, agora eu vou pegar esse mote, isso serve para quê, que você falou, né? Então, você nos explicou a complexidade do tipo de pesquisa que você faz. Né? Então, essa coisa de
estabelecer para o computador todas as informações sobre como é que é aquele átomo, né, para que você possa estudar essas interações. Dá um exemplo. O que você está fazendo hoje, o que você fez recentemente, sobre que tipo de interação importante você estava estudando, assim, entre que tipo de molécula? Então, Eu vou falar uma que eu estudei no meu pós-doc, e ela é sempre bacana, porque ainda é um tema atual, que é a resistência de bactérias. Então, bactéria, a gente pensa em alguma coisa muito pequena que a gente não enxerga. Só que para mim, para as pessoas que trabalham com esses modelos, né, computacional ou no nível nanoscópico, entrando no nano, ela é muito grande. Uma bactéria é muito grande. Então, se eu pego uma bactéria e falo que ela vocês podem dar um Google, vai aparecer. É como se fosse um cilindrozinho, né? Então, eu vou colocar isso aqui como se fosse uma bactéria. Essa partezinha aqui da borda é a camada externa e tem a camada interna, e aqui dentro ainda tem o líquido todo da bactéria. Eu preciso entender, no meu caso, para entender a resistência de bactérias a antibióticos, eu preciso entender essa camada mais externa da bactéria. Então, eu recorto aquele pedaço e tenho que colocar atomicamente como aquela bactéria funciona. E aí, eu tô falando muito. E aí, eu consigo simular qual é o movimento, porque tudo está em movimento, tudo, a gente está, mas a gente não vibra na frequência do sucesso, né? A gente vibra de acordo com a temperatura, e é isso aí mesmo. Mas elas vão vibrando, aquela molécula, ela está sempre vibrando. Então, de acordo com o que você coloca na sua água, o meio externo biológico, ela vai vibrar de um jeito ou do outro. E quando você coloca um antibiótico, é um conjunto de moléculas também. Então, você coloca na sua superfície. E de acordo com aquela interação de aproximação, de restrição, você consegue fazer com que essa molécula, vou mudar minha mão assim, então se isso aqui é o antibiótico, e eu estou aqui na superfície, e a interação é boa, significa que a energia vai diminuir do sistema. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar se mexer para aumentar o tipo de atração. Ele vai fazendo isso com a superfície. Então, essa superfície é da bactéria. Ela vai fazendo isso aqui. E quando ela faz isso, ela vai enrugando. Se ela está enrugando para um lado, ela está esticando para o outro, onde não tem um antibiótico. E nisso se rompe. Vai ter uma hora que a atração entre a bactéria e o antibiótico vai ser tão forte que vai ganhar da atração entre um lipídio da bactéria e o outro, que é como se fosse uma cobrinha, assim, uma molécula compridinha. Entre essa e essa que mantém a superfície unida. Então, elas ficam assim, então uma hora ela vai começar a se romper, porque essa molécula, o lipídio, vai preferir ficar atraída com o antibiótico. E essa daqui não vai ter força, se rompe. Quando se rompe, o que estava dentro da bactéria sai. Pronto, aí você matou a bactéria. Então, a estratégia do antibiótico é fazer romper essa membrana que protege, né, a membrana que constitui a bactéria. Exato. Então você não precisa entrar, porque aí seria um mecanismo muito, muito complexo. Então tem vários mecanismos para você destruir a bactéria, mas o principal é esse, é rompimento. E como que você ganha isso? É sabendo. Só que a bactéria, mesmo sendo de um único tipo, ela tem diferentes cepas. O que são essas cepas? Assim como foi no vírus também, né? Essas cepas são conjuntos de átomos que ficam nas superfícies que são diferentes. São grupos de açúcar que ficam diferente de uma para outra, de acordo com o meio de produção. Então, às vezes, as moléculas as bactérias são do mesmo tipo, Pseudomonas, que eu usei, mas elas têm as superfícies ligeiramente diferentes. E uma vai ser muito reativa para o antibiótico e a outra não. Justamente por conta daquelas interações que eu falei no começo. Tudo se resume, é simples. Interação. As interações. E é interessante nessa questão que a professora está trazendo da bactéria, de como se rompe essa membrana, e a gente entende, a gente sabe disso, né, que em determinado momento há algumas mutações.
dessas bactérias, e aí é o que a gente chama de resistência, né? Elas ocorre uma mutação, elas ficam resistentes àquele antibiótico. E aí é uma curiosidade, né? Por que isso acontece? Porque aí a forma com que essas bactérias vão se multiplicar depende um pouco, de forma grossa, assim, ela depende um pouco do meio. Então, se naquele momento você tem um conjunto de cepas, essa cepa aqui é resistente. Por algum motivo, a superfície dela é resistente. Essa daqui já não é. Então, ela vai morrendo e essa vai ficando. Então, o organismo vai começar a ter a produção de muita dessa que é resistente. E pode ser que, na hora da replicação, toda replicação é como se fosse uma máquina de xerox, assim, sabe? Só que uma hora vai ter alguma coisa no teu organismo, na hora da replicação mesmo, estava a temperatura mais alta ou mais baixa, ou estava mais salgado, enfim. Tinha alguma coisa que saiu um pouquinho errado, saiu um pouquinho troncho a sua cópia. E nesse pouquinho troncho, gerou um açúcar que não tinha nas outras. E essa já é uma nova cepa. Sim, não acontece de uma só por uma, mas você começa a multiplicar essa diferentinha, vai. E essa diferente que vai se multiplicando, ela pode ser ainda mais resistente ou menos resistente. Só que é desses erros que vai acontecendo nas novas mutações. É por isso que cria-se resistência. E é por isso que não pode usar antibiótico de modo aleatório. Porque às vezes você tem um problema muito pequeno, a bactéria é muito simples de se resolver, e você compra um antibiótico de amplo espectro. Ou seja, ele vai matar o que você precisa e todas as outras. É problema, a gente não toma medicamentos sem orientação médica. Inclusive, é um problema, né? A gente discute sempre nas aulas de química dessa questão da automedicação, né? Quantas pessoas estão morrendo no Brasil, a gente tem esses dados, né? Por causa da automedicação ou agravando a situação. Exato. Não morrer é o extremo, mas agravando a situação da enfermidade. Em várias doenças. Por exemplo, no meu caso, que tem enxaqueca, eu tenho quase todas as doenças também, né? Então, o que ajuda muito eu ter conhecimento de fala aqui, né? Não, a gente fez tudo não, mas... Mas o problema da enxaqueca é que é uma dor que é muito maior do que uma dor de cabeça. Então, quem conhecer alguém que tem enxaqueca, respeite o enxaquecoso. Não fale, eu tenho enxaqueca eu tomo uma aspirina e passa. Isso não é enxaqueca. Porque quem tem enxaqueca, isso não resolve. E é uma dor paralisante de eu não conseguia dirigir, não conseguia levantar. Uau. Isso. Dá enjoo também. Dá enjoo, muitas vezes. Às vezes o som fica muito alto. Você não consegue com claridade, com som, quer dizer, os teus sentidos todos estão afetados, né? Minha com aura, então aparece um arco-íris na frente da minha vista. Assim. Então, às vezes eu estou dando aula, eu estou vendo que a crise está chegando, eu apago as luzes e a gente aula no escuro. Eu não dou conta de ver. Uma dúvida, tá tudo bem? Tá tudo bem. Sejam bem. Eu ia estar aqui na cara feia, né? Sobre as membranas, né, essa interação entre membranas, você estava comentando também de uma pesquisa nova que você está se envolvendo aí, que tem a ver com o nosso cotidiano, né, a nossa vida. Hoje a gente usa muito plástico, né, gente? Compra água em plástico, embala comida em plástico, né? O plástico, apesar de ser facilitador, ele tem um domínio muito grande. Mas você estava comentando de algo novo que você está se envolvendo aí no estudo, tentando entender como é que essa interação está se dando entre microplásticos e membranas da placenta humana. Isso. Porque já está se conhecendo, é sabido que a gente já está incorporando microplásticos no nosso organismo, né? Então, às vezes fica por um período e ele é excretado e às vezes ele é absorvido. Então, os peixes já estão vindo com microplásticos e a gente está consumindo esse microplástico, né? Então, microplástico é impossível de se ver, é impossível de filtrar. Tem uns pequenos riscos aí, mas é outro rolê ainda. Mas o que eu estou estudando? O que eu preciso estudar? Eu estou começando. Tudo bem. Olha a bolsa aí de novo, por favor. Olha o incentivo financeiro.
Mas então, o microplástico, quando você fala plástico, é uma imensidão de moléculas, assim, não só de quantidade, de tipo. Então, pode ter de tudo quanto é. E o que está acontecendo? Essas moléculas que são compridinhas, tipo uma minhoquinha, elas vêm no organismo e elas podem, no organismo do peixe ou na água, formar pequenos aglomeradinhos, umas bolinhas. Porque, de novo, as interações entre elas, de adesão, é mais forte do que solvatação, por exemplo. Então, elas preferem se unir do que ficar misturadas na água. Muito bem. O que acontece? Quando o nosso organismo entra em contato com isso, em geral, ele entende que isso é um organismo estranho, porque a gente não tem nada parecido. E ele é expelido. Ou a causa de uma inflamação, ou um tipo de alergia, e isso é expelido. Você estava comentando também de uma pesquisa nova que você está se envolvendo aí, e tem a ver com o nosso cotidiano, né, a nossa vida. Hoje a gente usa muito plástico, né, a gente compra água em plástico, embala comida em plástico, né, o plástico, apesar de ser facilitador, ele tem um domínio muito grande. Mas você estava comentando de algo novo que você está se envolvendo aí no estudo, tentando entender como é que essa interação está se dando entre microplásticos e membranas da placenta humana. Isso, porque já está se conhecendo, é sabido que a gente já está incorporando microplásticos no nosso organismo, né? Então, às vezes fica por um período e ele é excretado, e às vezes ele é absorvido. Então, os peixes já estão vindo com microplásticos e a gente está consumindo esse microplástico, né? Então, o microplástico é impossível de se ver, é impossível de filtrar. Tem uns pequenos filtros aí, mas é outro rolê ainda. Mas o que eu estou estudando? O que eu preciso estudar? Eu estou começando, né? É tudo muito lento. Olha a bolsa aí de novo, por favor, me financie. Incentivo, Mas então, o microplástico, quando você fala plástico, é uma imensidão de moléculas, assim, não só de quantidade, de tipos de moléculas. Então, pode ter de tudo quanto é jeito. E o que está acontecendo? Essas moléculas, que são compridinhas, tipo uma minhoquinha, elas vêm no organismo e elas podem, no organismo do peixe ou na água, formar pequenos aglomeradinhos, umas bolinhas, assim, porque, de novo, as interações entre elas, de adesão, é mais forte do que de solvatação, por exemplo. Então, elas preferem se unir do que ficar misturadas na água. Muito bem. O que acontece? Quando o nosso organismo entra em contato com isso, as células, em geral, ele entende que isso é um organismo estranho, porque a gente não tem nada parecido. E ele é expelido. Ou causa uma inflamação, ou um tipo de alergia, e isso é expelido. O que está acontecendo agora? Estão se vendo nas membranas, de um grupo de estudo que eu tenho, faço colaboração lá na UFAL, com membranas de mães lá do Havaí. Então, eles têm um consumo de peixe diferenciado e tudo mais. Mas aqui também já tem, mas lá é porque o banco de dados é maior. E o que acontece? Estão se vendo formação de microplásticos no interior da membrana. Então já está passando para o bebê e já está no interior. Não é que está no ladinho de fora e o corpo está tentando expulsar. Ele já foi abraçado pela membrana, esses microplásticos, como se fosse parte da própria membrana. E isso não é aceitável, porque a membrana era para entender. O nosso corpo foi feito para entender que isso não faz parte. Então está acontecendo o quê? Esses plásticos estão conseguindo enganar o nosso organismo. Só para explicar para o nosso organismo, quando entra algum tipo de elemento que é distinto, um corpo estranho, ele na verdade ele vai encapsular isso, né, e transformar, como você está falando, às vezes uma inflamação. De alguma maneira a gente expulsa essa inflamação. E o que você está nos revelando agora, pelas pesquisas, é que esse microplástico, que deveria ser entendido como um corpo estranho, deveria ser transformado em inflamação, de alguma maneira
ser retirado do organismo, ele está penetrando a membrana. Nós estamos falando de uma membrana placentária que envolve uma nova vida e está entrando como quase sendo convidado. Venha. Sim. Venha, entre, né? E o risco disso como a gente viu, falou das resistências das bactérias, o risco disso é que pode acontecer se a gente não estuda e não entende os danos, não entende como a gente impede isso, é que novos plásticos que são criados podem cada vez mais serem absorvidos pelo corpo, então por essa membrana. Então a nova vida, a formação da nova vida já pode ser criada com plástico, ele já pode nascer com plástico no organismo. Então o bebê... O dele, de repente, pode identificar que aquilo faz parte... Faz parte dele. Então os bebês que virão, eles já podem vir com plásticos, já vêm embaladinhos, né? Com plásticos mesmo. E qual é o problema? Além disso tudo, pode ser que, como cada vez mais esses plásticos estão sendo entendidos como parte do corpo, isso pode acarretar a modificação de formação de órgãos nos bebês. Tem algum resultado de alguma pesquisa que mostre já vestígios desses plásticos no corpo de um bebê recém-nascido? Eu acho que já em alguns casos, mas não o suficiente para mutação. Sim. Mas aí pode ter vestígio já. Mas eu não sei falar onde, porque agora meu cérebro todo tá... Filha, isso aí a galera vai e pesquisa, né? E manda pra gente, a gente também quer saber. Mas assim que eu tiver eu falo e vocês falam nos próximos capítulos. Mas assim, o que é assustador é isso, né? Você tá gerando uma nova vida e tem plástico ali no meio do rolê. Então assim, ainda não se sabe quais são as consequências. Eu tô chutando o absurdo já disso, dessas bolinhas de microplástico e na formação dessa criança. E às vezes mudar o funcionamento de um pulmão, de um rim. Eu pensei no rim. A senhora que você falou, né? Então, na hora eu imaginei esses microplásticos entrando ali nos glomérulos do rim, né? Pra gente, o problema nós vamos ter de filtragem. E aí, o rim dele vai ser diferente do rim visto há uma pessoa de 100 anos atrás, porque ele já vai ser criado com esses plásticos. Então, a gente não sabe as consequências disso. E a tua pesquisa está justamente nisso, tentar entender como é que há essa interação entre esse microplástico com a placenta, está permitindo que a placenta aceite a presença. Exatamente. Isso... porque ele já é visto experimentalmente, né? O pessoal já consegue ver em microscópio, só que é não entendido como isso se dá. Que tipo de plástico consegue fazer isso, com qual facilidade, e ao contrário da bactéria que eu falei que tem uma camadinha, assim, mas tem muitos átomos para simular, e por muito tempo você precisa, a membrana da placenta são muitas camadas. Então eu estou estudando como o plástico se liga no outro plástico e como ele começa a interagir com a membrana mais externa, e depois eu vou adentrando ela. Se ela passar pela primeira, como fica na segunda. Só que para eu fazer isso, eu preciso criar um modelo de membrana externa da placenta, que ainda não existe. E eu preciso criar. Então você está construindo aquelas pastinhas. Exatamente. Eu estou pegando, vendo qual pastinha que vai ficar melhor. E ao contrário da bactéria, que eu podia colocar, então, 200 mil átomos em formato de moléculas parecidas, na parte de cima e de baixo, formando uma bicamada, no caso de uma membrana animal, do mamífero, que é o nosso caso, são grupos de moléculas diferentes. E ainda tem esse endosso, né? A complexidade está ficando. E se eu faço um modelo muito simples, eu não posso ignorar isso. Se eu faço um modelo muito simples, eu não vou estar pegando o que acontece na realidade. Bom, gente, a professora Roberta está com esse material para fazer, né? Essas codificações, já não vai poder ficar muito tempo aqui, porque a gente precisa que a ciência avance. Mas tem o seguinte. Tem uma última pergunta. Nossa, eu acabei de tomar água e minha boca molhou.
Que aleatória. Foi combinado. Como é que funciona isso? Por que água molha? Por que água molha? Água molha. Por que água molha? Água molha. Por que água molha? Água molha. Por que água molha? Água molha, Roberta. Então, aparece simples, mas de fato é simples, mas ninguém nunca pensou. Assim, nunca, as pessoas não pensam muito, né? Então, por que a água molha? Mas é muito massa. Ó, por exemplo, Vou pegar aqui, Mostrar a calça. molhar a calça. Aí, experimento ao vivo, vamos lá. Tá vendo? Molhou. Mas se eu pego aqui e coloco aqui, não molha. Bora lá, gente, porque ali molhou e aqui não molha. Aqui fica a gotícula, né? Fica até a Fica por cima. curvatura dela, né? Não entra. O que acontece? As moléculas de água, uma interage com a outra. Nesse caso aqui, das gotículas, a força de coesão, ou seja, a força com que uma molécula, de interação de uma molécula de água com outra, é muito forte. Então elas preferem ficar grudadas uma com a outra do que se conectar, ou na verdade fazer uma interação com essa superfície aqui, que é a polar. Por isso que não molha. Nesse caso aqui, a água molha porque as interações intermoleculares é mais forte a água com o tecido do que a água com a água. Então ela prefere formar interação com todas as superfícies aqui que eu coloquei. O algodão, então tem muito OH nele, então ele prefere, então por isso que molha. Então é uma interação molecular. É sempre por interação molecular. E para que isso é importante? Só para falar, para contar? Não, para você formar novos materiais. por exemplo, quando você vai para um lugar que é muito chuvoso, ou tem um vento muito forte, com chuva, que tipo de roupa que você vai levar? Vai levar sempre um casaco de lã, porque vai estar frio? Alan vai interagir, ele vai ficar todo molhado. Vai ficar todo molhado. Aí você vai ficar morrendo de frio. Mas se você vai com material corta-vento, que é de plástico, que é de poliéster, Que é impermeável. Por que é impermeável? Por conta das interações. E você economiza espaço na mala, Fica mais leve. fica mais leve e fica quentinho. A dica de viagem com ciência na varanda. Tá vendo? É Se ciência. não leve roupa Impermeável. Impermeável. Se o lugar for de muito vento, muita umidade, roupa impermeável. Por quê? Porque a interação molecular com a água não vai se dar. É, Resumindo, é tudo interação. Essa conversa interação. da gente aqui também é interação. Talvez não molecular, mas é interação. é interação. É, nós somos moléculas, né? Então é interação também. Érica, muito feliz em te receber aqui na nossa Eu fiquei varanda. muito feliz de vir aqui. Conversa excelente. Eu, particularmente, aprendi horrores aqui. Sempre, né? A Toda gente convidada, a gente sempre aprende muito. sempre aprende. Inclusive, eu acho que uma das coisas mais fortes que você falou, logo no começo, que hoje a ciência é muito interdisciplinar. Então, assim, eu faço física, eu faço química, eu faço matemática, eu faço biologia, eu estudo neurociência. Gente, tudo está interligado. Então, quando vocês forem pensar em estudar, não pensem, eu quero fazer só isso. Só isso, não, gente. Não, sabe? Você não vai resolver nada. Porque é só isso. Não tem mais problema só isso. Isso, Porque os problemas só isso já foram resolvidos pelos grandes da ciência, né? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Escolha um alvo. Não é que você tenha que ser superficial, mas você precisa ter noções e saber estudar e se aprofundar quando o problema chegar. Porque a gente precisa formar pessoas que sejam hábeis a resolver problemas do futuro, não os que estão aqui. É E isso aí? aí, gente. Bota aquelas palminhas lá da varanda. É isso aí, queremos agradecer. A você por mais um vídeo, estar aqui conosco, continua divulgando, continua mandando para os colegas, tá certo? E não esquece, segue lá a gente nas nossas redes, no Instagram, @Ciência na Varanda. O nome, né, também. Não esqueçam, vocês agora são os varandas do nosso coração. Eu falei certo agora. Varandas. Beijo, obrigada, doutora Roberta. Até mais. Tchau. Agora, aquele problema de sempre. Tá vendo assim? Uma coisa que eu não posso fazer. Não. Aí faz eu tô... Não é esse o meu abertura, tá? Tá certo.
Posso fazer a contagem? Pode. Atenção. É que eu fiquei esperando o Kátia também. Fred, se comporta. Levanta a mão e... Varandas. Você já... Varandes! Varandas. Volta. Eu fui falar no pura. Volta lá. Já ficou bem.